Vitória diz a Hernan e Filipa que contou a verdade para Bruno. Hernan diz que se aquela foi a decisão dela, eles respeitam. Bruno diz que Hernan sabia, que sempre soube disso. Hernan diz que foi amigo do pai dele a vida toda. Enfurecido, Bruno diz para Hernan não voltar a dizer que aquele asqueroso era pai dele. Bruno diz que Antônio seduziu a mulher de outro, a transformou numa rameira. Hernan manda Bruno medir as palavras quando estiver falando da mãe e diz que ele não tem direito algum de julgá-la. Bruno continua ofendendo a mãe, diz que ela agiu como uma qualquer e que despreza, odeia o Antônio. Alessandro diz a Maria José que eles têm que ficar perto da mãe dele e demonstrar a ela o amor deles e compreensão. Em uma festa, enquanto Raquel e Ulisses flertam, Roberto leva uma mulher para um dos quartos da casa. Ulisses beija a Raquel. Raquel diz que ele beija melhor do que ela pensava e pergunta se ele está procurando alguém para se divertir naquela noite. Ulisses diz que não se trata só daquela noite. Desde que voltou não pensa em outra coisa senão nisso e a beija novamente. Bruno enche a cara e revoltado diz a Érica que o que acaba com ele é saber que tem o mesmo sangue do Alessandro. No dia seguinte, Alessandro vai até o quarto da mãe e diz que Bruno já lhe contou tudo. Vitória pergunta se Bruno ficou muito irritado. Alessandro diz à mãe que isso vai passar e que está na hora dela começar a pensar nela. Alessandro tenta animar Vitória, a incentiva a deixar todas as mágoas para trás e diz que o Fernando quer chamá-la para conhecer um dos terrenos que eles compraram. Maura diz para Ulisses não se esquecer de dar outra ligadinha para Maria José. Alessandro conta para Fernando que Bruno já sabe que eles são irmãos. Diz que a mãe precisa de toda a compreensão e carinho deles e pede para o amigo distraí-la para que ela pense em outras coisas. Ulisses volta a ligar na casa de Alessandro e, disfarçando a voz, manda chamar a senhorita Maria José. Ulisses diz a Ezequiel que se chama Mário Aguirre. Ezequiel diz a Maria José que o senhor Mário Aguirre quer falar com ela. Bruno se aproxima. Maria José diz a Ezequiel que não conhece nenhum Mário Aguirre. Ulisses diz para Ezequiel dizer para Maria José que ela o conhece muito bem. Ezequiel dá o recado. Bruno pega o telefone de Ezequiel, pergunta quem está falando e o que quer. Ulisses diz que quer falar com Maria José. Bruno diz que o que quer que seja vai falar com ele. Ulisses então desliga o telefone. Maria José diz a Bruno que não sabe quem é esse Mário Aguirre e mesmo que ela soubesse, ele não tem por que se meter nas coisas dela e se retira. Bruno proíbe Ezequiel de falar daquela ligação para Alessandro. Fernando convida Vitória para trabalhar com ele e Alessandro no projeto que estão fazendo com as comunidades indígenas. Vitória se anima e concorda em ir com Fernando para conhecer o projeto. Bruno procura um advogado para tentar impugnar o testamento do pai. Maria José conta para Paula que um tal de Mário Aguirre ligou querendo falar com ela. Paula se preocupa, pensa que pode ser alguém que tem a ver com o pai delas e diz para a irmã falar com Alessandro. Maria José diz à irmã que não. Ulisses conta para Maura como foi a ligação que fez dessa vez para Maria José. Ao saber que Bruno pegou o telefone, Maura diz que isso pode ser bom. Raquel se encontra com Ulisses na casa dele. Ulisses a enche de elogios e diz que ela o encanta. Maura procura Alessandro e diz que apareceu um cara da cidade da Maria José procurando ela insistentemente. Alessandro diz que realmente alguém ligou para a casa dele, mas ele não sabe como se chama. Maura diz que o homem se chama Mário Aguirre, é um amigo da mulher dele e que com certeza tem assuntos pendentes com ela. Alessandro pergunta a Maura quem disse isso para ela. Maura diz a Alessandro que foi o Bruno e que ele proibiu o Ezequiel de contar para ele sobre essa ligação. Maura diz que se Alessandro pressionar Ezequiel, ela garante que ele conta tudo. Já a Maria José, ela duvida. Alessandro pergunta por que ela diz isso. Maura diz que é porque o ama e não gostaria que tentassem fazê-lo de bobo. Coisa mais feia que tem uma mulher despeitada. Essa Maura é uma ridícula. Alessandro chega em casa. Nota Maria José estranha e pergunta se aconteceu alguma coisa, se ela tem alguma coisa para dizer para ele. Maria José fica sem graça, mas prefere esconder a verdade de Alessandro e diz que não tem nada para dizer. Bruno reúne toda a família e diz que decidiu impugnar o testamento do pai dele. Vitória fica chocada. Surpresa, Raquel diz: seu pai? Bruno diz a Raquel:
Irmã querida, vejo que ainda não te disseram, mas acontece que você e eu também somos filhos do Antônio Lombardo. Sem um pingo de respeito por Vitória, Bruno diz que a estimada e honrada mãe deles é uma rameira. Alessandro diz que se Bruno disser mais uma palavra, vai matá-lo e o joga em cima da mesa. Vitória diz que já chega, que ela está farta de brigas e que eles não sabem como ela lamenta a morte do pai deles. Vitória diz para Raquel e Bruno que o Antônio Lombardo era pai dos dois e se eles quiserem que a crucifiquem. Vitória diz que Antônio e ela se apaixonaram e ela não se arrepende do que fez, porque foi o melhor da vida dela. Bruno pergunta por que a mãe não intercedeu por ele, se ele é o primogênito e filho do Antônio também. Vitória diz que fez isso, mas está feliz que ele não tenha escutado, porque ele não merece. Vitória diz que Bruno sempre foi tolo, um brigão, um preguiçoso, e se o pai dele escolheu Alessandro, teve toda a razão do mundo. Raquel cobra que a mãe lhe dê uma explicação, mas Vitória pede para Filipa levá-la dali. Bruno deixa claro que vai impugnar o testamento do pai. Alessandro diz para Bruno fazer o que bem entender, mas isso se tornará público e pergunta se ele e Raquel não se importam com o nome e a honra da mãe deles. Bruno diz que não há nenhuma honra ter uma adúltera como mãe. Lisete pergunta a Maura se o Alessandro acreditou na história de que o Mário Aguirre tem alguma coisa a ver com a mulher dele. Maura diz que na verdade não sabe, mas a dúvida foi plantada em Alessandro e ao fazer o que fez, ela conseguiu a confiança dele. Raquel procura Ulisses, conta que Bruno e ela são filhos do Antônio Lombardo e o Bruno quer impugnar o testamento dele. Interesseiro, Ulisses aproveita e diz que se Raquel também quiser brigar pela parte dela, ele vai apoiá-la. Bruno conta para Maura e Lisete que também é filho de Antônio Lombardo. Bruno diz que para não tornar esse escândalo público e os podres da mãe dele não aparecerem nos jornais, ele vai conseguir com que todos comam na mão dele. Xuxo leva Pedro a uma boate. Enquanto Xuxo se diverte dançando, Pedro conversa com Mercedes. Pedro diz a Mercedes que a filha dele é casada com um homem muito importante daquela cidade. Xuxo está completamente bêbado e um homem rouba todo o seu dinheiro. Xuxo arma a maior confusão ao perceber que foi roubado. No dia seguinte, Bruno atende uma ligação da delegacia, informando que Pedro está preso. Xuxo diz a Pedro que Mercedes também está presa, porque entrou na briga para defender ele. Alessandro pergunta a Maria José quem é Mário Aguirre. Surpresa, Maria José pergunta a Alessandro quem falou sobre isso a ele. Alessandro diz que não importa quem falou, ele quer saber quem é. Maria José diz que não conhece nenhum Mário Aguirre e que Paula acha que pode ser um dos homens com os quais o pai dela se meteu. Irritado, Alessandro pergunta por que ela não lhe disse sobre a ligação. Maria José diz que ficou com medo de ser mais um problema causado pelo pai dela, que ele tivesse que pagar e ela não queria isso. Alessandro diz que vai descobrir quem é esse cara e se ele estiver incomodando por causa do pai dela, ele vai dar um jeito. Na delegacia, Bruno liga para a mãe e conta que o pai da Maria José foi preso porque fez um escândalo em uma boate. Bruno diz que é para a mãe ver que tipo de família vem a Maria José e ele quer ver se ela vai continuar duvidando dele e acreditando nela. Vitória diz para Bruno tentar fazer com que essa notícia não vaze, o agradece e desliga o telefone. Nojento, Bruno bagaço imediatamente liga para um jornalista para dar a notícia. Vitória conta para Alessandro que Pedro está preso e Bruno está na delegacia querendo ajudar. O delegado informa a Bruno que Pedro terá que pagar fiança para ser liberado. Alessandro e Maria José chegam à delegacia e tem vários jornalistas na porta, perguntando se é verdade que o sogro dele armou um escândalo. Alessandro entra na sala do delegado e diz que Bruno já pode ir. Cínico, Bruno diz a Maria José: "A gente se vê, linda", e sai. Alessandro pergunta ao delegado quem avisou a imprensa. O delegado diz que não faz ideia. Bruno diz para seu amigo jornalista fazer bastante escândalo, que depois ele tem um negócio interessante para ele. Alessandro paga a fiança e Pedro e Xuxo são liberados. Mercedes continua presa. Os jornalistas cercam eles e Xuxo começa a falar que foi ele que salvou seu Alessandro da morte, naquele acidente. No carro, Pedro diz a Alessandro que está com muita vergonha. Alessandro diz para Pedro não se preocupar, mas pede que aquilo não volte a se repetir e pergunta se ele conhece um tal de Mário Aguirre. Pedro diz que não, que nunca tinha escutado esse nome.
Maria José fica desconfortável com a desconfiança de Alessandro. Alessandro fala para Fernando do cara que anda ligando para Maria José e pede para o amigo investigar. Fernando pergunta no que ele está pensando. Alessandro diz que não sabe, que está muito confuso. Sempre pensou que o cúmplice da Maria José no seu casamento falso tinha sido Bruno, mas talvez ele esteja enganado e seja outra pessoa. Maria José pergunta se Bruno não se cansa de perturbar o Alessandro, se não vê que também está fazendo mal para a mãe dele e o que ele quer para deixá-los em paz. Bruno diz que além da metade da herança do velho, que também é dele por direito, quer que ela se divorcie do Alessandro. Bruno diz a Maria José que pode aceitar o acordo que o Alessandro ofereceu, mas se ela não aceitar o que ele está propondo, todo mundo vai saber que ele é filho do Antônio Lombardo e que a mãe dele traiu o próprio marido. Maria José diz que Bruno não se atreveria e ameaça contar toda a armação que ele fez contra o Alessandro. Bruno diz que vai negar e que, além disso, tem mais uma pessoa envolvida, um tal de Mário Aguirre. Maria José diz que não conhece. Bruno insinua que Maria José fazia acordos com Mário Aguirre para passá-lo para trás e ficar com ele. Maria José diz que é uma loucura o que ele está dizendo. Bruno diz que não e que muita gente vai acreditar nessa loucura. Filipa diz a Vitória que só um cego não perceberia que o Fernando está interessado nela. Vitória proíbe Filipa de voltar a falar nisso e não acredita que Fernando goste dela. Bruno diz para Eric mandar o primo dele comprar um buquê de flores e no cartão colocar que foi enviado por Mário Aguirre. Alessandro conversa com seus advogados sobre Bruno querer impugnar o testamento do pai deles e pergunta se não dá para resolver com um simples julgamento. O advogado diz que essa pessoa deve saber que não se trata de algo simples e o jeito de pressionar vai ser estender o processo ao máximo para incomodá-lo bastante, até que os outros cedam. Ulisses puxa conversa com Maria José. Ele diz que Maria José deve sentir saudade de casa, pergunta de onde ela é e pela mãe dela. Maria José diz a Ulisses que é do interior e que a mãe morreu quando ela era pequena. Ulisses diz a Maria José que gostaria que eles fossem amigos. Ele também está longe da cidade dele e eles têm isso em comum. Ulisses diz que qualquer dia vai levá-la na sua cidade, mas que a partir de hoje ela pode considerá-lo um amigo. Maria José fica sem graça, diz que está tudo bem, o agradece e se retira. Ezequiel recebe as flores que foram enviadas para Maria José. Raquel vê o cartão e pergunta a Ezequiel quem é Mário Aguirre. Ezequiel diz que não sabe. Ezequiel entrega as flores para Maria José. Ao ver o cartão, Maria José manda Ezequiel jogar as flores fora e diz que não são para ela. Sozinha e aflita, Maria José diz que não é possível, que tem alguma armação ali, que alguém está armando alguma coisa. Alessandro chega em casa. Raquel cumprimenta o irmão e, como quem não quer nada, diz que a Maria José recebeu um buquê de flores de um tal de Mário Aguirre. Alessandro briga com Maria José por causa das flores. Maria José diz a Alessandro que já disse que não conhece esse homem e que está cansada da desconfiança dele. Maria José diz que a família dele a odeia. A dela só causa problemas para ele e ela quer ir embora dali. Muito nervoso, Alessandro diz que os problemas só existem porque ela esconde. Nunca fala diretamente, não diz a verdade. Ô Gatoso, você é tão inteligente, mas agora tá sendo um besta. Pois deixou a despeitada da Maura colocar minhoca na sua cabeça e tá sendo injusto com a Maria José, viu? Maria José diz que não quer mais viver naquele inferno, que Alessandro prometeu comprar o apartamento do pai dela. Que faça isso então e dê a ela o dinheiro que sobrar para ela poder começar uma vida nova. Raquel, ratazana fofoqueira, conta para Maura como Alessandro ficou ao saber das flores que Maria José recebeu. Pensando que foi Ulisses que mandou o buquê de flores para Maria José, Maura o parabeniza. Ulisses diz que não mandou nenhum buquê de flores e que está começando a não gostar disso. Vitória diz a Maria José que sempre achou ela incapaz de ter armado um casamento falso com Alessandro, a menos que alguém tivesse obrigado, e pergunta se ela não está sendo ameaçada por esse senhor Aguirre. Maria José diz que sempre disse a verdade, mas se Vitória e Alessandro não querem acreditar, ela vai embora. Xuxo visita Mercedes na cadeia. Mercedes pede para Xuxo falar com a comadre dela para ver se ela lhe empresta o dinheiro para poder pagar a fiança. Alessandro diz a Maria José que não gosta de ficar brigado com ela. Maria José diz que também não, mas eles não estão se entendendo e ela está dando muitos problemas para ele. Alessandro diz que sabe, mas precisa dela. Os dois podem se entender se ficarem juntos e se ajudarem, vão conseguir resolver os problemas.
Bruno diz a Eric que fez contato com o cara que é dublê. E à noite, quando a Paula estiver aprendendo a dirigir com ele, eles vão fazer um trabalhinho. Preocupado, Eric pergunta se Bruno pensa em fazer mal para a senhorita Paula. Furioso, Bruno diz que Eric está envolvido naquilo até o pescoço, então vai ter que fazer exatamente o que ele mandar, se não quiser se dar muito mal. E pergunta se ele entendeu. Eric diz que é claro e pergunta o que é para fazer. Bruno diz a Eric que quando o dublê chegar, eles vão conversar. Alessandro diz a Fernando que ontem o Mário Aguirre mandou um ramo de flores para Maria José. E ela continua negando que conhece ele. Fernando pergunta se Alessandro acredita. Alessandro responde que sim. Fernando diz a Alessandro que não vai aceitar o cargo de vice-presidente. Xuxo se despede de Pedro para ir à procura da comadre de Mercedes. Paula e Pedro ficam surpresos ao saberem por Maria José que Bruno e Raquel são irmãos do Alessandro. Bruno parabeniza seu amigo jornalista pela nota no jornal. O jornalista diz que Bruno lhe disse que tinha outras notícias. Bruno diz que é verdade, mas antes tem alguns assuntos pendentes para resolver. Ele precisa ir, mas os dois ficarão em contato. Xuxo encontra Júlia, a comadre de Mercedes. Ulisses pergunta se Roberto acha que o Bruno está interessado na Maria José. Roberto diz que é claro, que é evidente, e ele acha que tudo isso do casamento falso foi o Bruno quem armou. Maura chega na empresa de Alessandro e escuta Mari falando em um hotel para saber se tem algum Mário Aguirre hospedado lá. Mari diz a Maura que Alessandro está em uma reunião muito importante. Maura finge que não escutou nada. Diz a Mari que vai ligar para Alessandro mais tarde e vai embora. Alessandro e Vitória se reúnem com seus advogados e os advogados de Bruno. O advogado de Bruno diz que se eles não estiverem dispostos a negociarem a proposta do cliente deles, o adultério da senhora se tornará público. Todos na cidade saberão que Vitória não é o que aparenta. Alessandro se irrita, diz que os advogados não têm vergonha na cara, querem explorar as fraquezas das pessoas para que o infeliz, que nem sequer respeita a própria mãe, consiga o que quer. Alessandro diz que Bruno quer poder e dinheiro, então que ele tenha, que fique com ele. Vitória diz a Alessandro que não, que o pai dele foi um homem justo e bom, tomou uma decisão e o comportamento do filho dela demonstra que ele não é digno de ocupar o cargo do Antônio e se retira. Maura avisa Ulisses que Alessandro está procurando o Mário Aguirre em todos os hotéis da cidade. Ulisses diz a Maura que esse Mário Aguirre tem que existir de verdade e ela vai ter que pagar por isso. Bruno paga o dublê e diz que assim que ele terminar o trabalho é para desaparecer imediatamente, porque nada pode dar errado. Alessandro conta para Maria José como foi a conversa com os advogados de Bruno. Maria José pergunta se eles vão fazer o que Bruno quer. Alessandro diz que para se livrar do problema ele faria, mas a Vitória não quer. Maria José entrega para Alessandro a escritura do apartamento do pai dela. Alessandro diz que não se importa com aquilo, que o que fez foi por ela. Maria José o agradece, mas diz que ela e o pai se importam e insiste para ele pegar a escritura. Alessandro diz que ela é tão teimosa e orgulhosa, mas ele não vai aceitar essa história dela ficar naquele quarto. Maria José diz que eles não resolveram a situação deles. Alessandro diz que para ele isso já está mais do que resolvido. Eles são marido e mulher e isso vai durar até o dia em que um deles for para o céu. Xuxo e Júlia vão na delegacia, pagam a fiança e Mercedes é liberada. Eric está com Paula e ela pede para dirigir. Como foi combinado com Bruno, um dublê espera na estrada e quando Paula está passando, ele se joga na frente do carro. Paula se desespera ao acreditar que matou o homem. Eric sai do carro e tira o dublê da rua. Xuxo está voltando da delegacia e de longe vê o acidente. Eric diz para Paula ficar calma e a leva embora dali. Xuxo não vê Eric nem Paula. Ele se aproxima do homem. O dublê se levanta e sai correndo. Xuxo fica morrendo de medo. Paula chega em casa aos prantos e diz que matou o homem. Eric diz que vai consertar isso e manda ela entrar em casa. Eric informa a Bruno que tudo saiu exatamente como ele planejou. Xuxo chega na mansão Lombardo, vê o carro do acidente e fica sem entender nada. Xuxo conta para Pedro sobre o acidente e diz que viu um morto se levantando. Mercedes chega em casa e conta ao irmão o que aconteceu. Mercedes diz que quer levar o irmão ao médico para ver se eles podem curar as pernas dele.
No dia seguinte, Paula pergunta a Eric se ninguém ficou sabendo, se não saiu no jornal. Eric diz que não e que ele escondeu o corpo. Alessandro dá dinheiro para Maria José. Ela não quer aceitar, mas ele diz que não pode permitir que a mulher dele ande sem dinheiro. Diz que a ama e sai do quarto. Maria José passa mal. Ela vomita e, angustiada, diz para si mesma que não vai poder continuar escondendo isso. Arrasada, Paula diz para Maria José que matou um homem. Paula conta para a irmã como as coisas aconteceram e diz que estava com Eric. Maria José tenta conversar com Paula, mas ela está histérica e não quer escutar a irmã. Bruno se aproxima de Maria José, diz que sabe que a Paula atropelou um homem e matou. E agora, ou ela faz o que ele quer, ou dessa vez não haverá salvação para eles. Maria José fica em choque. Maria José pergunta como Bruno sabe, se não é uma cilada armada por ele mesmo. Bruno diz que sabe, isso é o suficiente, e ela sabe muito bem o que ele quer. Apavorada, Maria José se desvencilha dele e se afasta. Preocupado com a mãe, Alessandro diz que prefere que ela decida o que fazer a respeito do Bruno querer impugnar o testamento do pai deles. Vitória diz a Alessandro que não pensa em ceder a uma chantagem, e muito menos do próprio filho dela. Maria José diz que Paula deveria ter confirmado se o homem estava morto ou não, para ajudá-lo. Paula diz à irmã que o Eric olhou, disse que o homem estava morto, e implora para ela não contar nada para Alessandro e nem ninguém. Fernando vai buscar Vitória para levá-la para conhecer o projeto onde quer que ela trabalhe, e Bruno tenta expulsá-lo de casa. Vitória chega e exige que Bruno solte Fernando. Bruno pergunta se a mãe não percebe que Fernando está atrás dela por interesse, quer conquistá-la para ver o que consegue. Irritado, Fernando diz que agora Bruno extrapolou. Vitória diz a Bruno que já está bem grandinha para saber o que faz, que ninguém pediu para ele protegê-la e pede para Fernando levá-la dali. O dublê informa a Bruno que depois do acidente, um velho o viu se levantar e ir embora. Bruno chama Eric ao seu quarto e conta o que o dublê disse. Eric fica surpreso e diz a Bruno que não viu nada. Bruno diz que espera que não tenha sido nenhum dos criados da casa e quem quer que tenha sido, não reconheça o carro. Ulisses se encontra com Mateu, manda ele se registrar em um hotel com o nome Mário Aguirre e ficar atento, porque se alguém perguntar por ele, é para ele deixar o lugar e se registrar em outro. Ulisses paga a Mateu e anota o telefone da casa dos Lombardo, para ele ligar perguntando por Maria José. Paula pede desculpas a Maria José e diz que não queria dar essa preocupação para ela. Maria José diz que sabe que não foi intenção da irmã. Ulisses diz a Maura que já está tudo esquematizado e ela pode ficar tranquila. Maura diz a Ulisses que quer que o Alessandro perceba que a Maria José é uma mentirosa e se separe. Ulisses diz a Maura que uma vez ficou apaixonado por uma garota e que poderia dizer que ela era idêntica a Maria José, só que ela era muito louca. Depois, Ulisses liga para Helena, diz que já voltou para a capital e pergunta se ela tem novidades da Sandra. Helena diz que Sandra está em Madrid e vai ficar lá até terminar os estudos. Ulisses diz a Helena que conheceu uma garota idêntica a Sandra, claro, com outro temperamento. Se chama Maria José e pergunta se ela não tem parente por ali. Helena fica estranha, nega para Ulisses que tenha parentes ali e se apressa em desligar o telefone. Sozinha, Helena diz: Maria José, não posso acreditar. Alessandro diz a Raquel e Roberto que Vitória não quer ceder às exigências de Bruno. Raquel pergunta por quê, se a mãe odeia o Bruno e ela. Alessandro diz que não e que Raquel pode acreditar que a mãe dela ama eles profundamente, mesmo quando nenhum deles se comportam bem com ela. Mas ela não quer ir contra a vontade do pai deles. Roberto sai e Raquel se justifica para Alessandro por ter tentado beijá-lo. Ela diz que tinha bebido demais, não sabia que eles são meus irmãos e pede para ele não ficar chateado com ela, porque o ama. Alessandro diz que entende que também a ama. Fernando apresenta Vitória ao chefe da comunidade indígena e eles conversam sobre o projeto que a construtora Lombardo quer fazer com eles. Raquel e Ulisses ficam juntos novamente. Ela diz que ele conta com todo o apoio dela, que dará um cheque para ele, mas deixa claro que se ele está com ela, não é para ficar com mais ninguém. Ulisses, de golosão, diz que só tem olhos para ela. Bruno diz a Maria José que tem uma testemunha que viu tudo, identificou o carro e ainda quer dinheiro para não acusar a irmã dela.
Bruno diz a Maria José que vai esperá-la no dia seguinte, às 11 em um hotel. Entrega a chave do quarto para ela e diz que é bom ela ir. Senão, a irmã dela vai terminar enjaulada em um reformatório, que é onde ela merece estar. Maria José não fala nada para Alessandro e esconde embaixo da cama dele a chave que o Bruno lhe deu. Alessandro nota ela estranha e pergunta se está tudo bem. Maria José diz que está bem, que só está com um pouquinho de calor. Nossa, Maria José, você também não ajuda, né? Deixa de ser sonsa, besta, mulher. Abre logo essa boca e conta tudo pro gatoso. Fernando diz a Vitória que está apaixonado por uma mulher que é bem acima dele. Vitória pergunta se é economicamente e por que ele não diz à mulher. Fernando diz que também e que só não disse à mulher que está apaixonado por ela por covardia, porque se ela o rejeitar, não vai querer vê-lo nunca mais e por isso ele prefere se calar e aproveitar da companhia dela, nem que seja de vez em quando. Vitória fica sem graça e não diz nada para ele. Mari informa Alessandro que localizou o hotel onde o Mário Aguirre está. Alessandro diz a Maria José e quando está saindo para o hotel, Mateu liga. Mateu diz que quer falar com Maria José e que é o Mário Aguirre. Nervoso, Alessandro diz a Maria José que de novo é o Mário Aguirre e manda ela atender. Maria José pega o telefone e diz que não o conhece e que jamais falou com nenhum Mário Aguirre na sua vida. Alessandro pega a extensão e escuta Mateu falando para Maria José que eles são da mesma cidade e que ele conhece o pai e a irmã dela. Mateu diz: "O que você vai dizer? Que já esqueceu tudo e que não quer me atender?" Assustada, Maria José desliga o telefone. Alessandro se aproxima e pergunta por que ela desligou. Por que fez isso? De maio. Eric vai com o primo e Júlia até a casa de Mercedes e propõe que ela e o irmão vá à delegacia e diga que há 3 dias foi atropelado por um carro cor cinza prata e desde então ele não pode caminhar. Gabriel diz que deixará a irmã decidir o que fazer. Ao ficarem sozinhos, Mercedes diz para o irmão não jogar para cima dela essa responsabilidade e que a ajude a decidir. Gabriel diz que não sabe, que tem medo. Mercedes diz que também tem medo, mas o bom é que deram até amanhã para eles pensarem nas coisas. Pedro e Chuchu vão visitar Mercedes e conhecem Gabriel. Gabriel diz para eles que foi atropelado por um carro, que passaram por cima das pernas dele e ele não consegue mais andar. Chuchu pergunta se Gabriel não viu o infeliz que o atropelou. Gabriel diz que não. Enquanto isso, Eric fala para Bruno sobre o garoto que encontrou para se passar pelo homem atropelado. Bruno diz a Eric que amanhã dará dinheiro para ele terminar de convencer aquelas pessoas. Bruno chega em casa. Furioso, Alessandro parte para cima dele, o chama de infeliz e diz que sabe o que ele pretendia fazer com a Maria José. Nojento, Bruno diz a Alessandro que a Maria José mentiu. Alessandro diz que Maria José não mentiu. Manda Bruno pelo menos ter coragem de admitir que quis se aproveitar da mulher dele. E os dois saem no braço. Alessandro e Bruno ficam muito machucados e só param de brigar porque Roberto e os empregados os separam. Mais tarde, Alessandro chama a atenção de Eric por ter permitido que Paula dirigisse. Alessandro diz a Eric que teve uma testemunha do acidente que contou tudo ao Bruno. Alessandro diz que não quer que Eric saia de casa até que ele diga. Avisa que todos os empregados vão estar o vigiando e que dará ordens para eles atirarem se ele tentar escapar. No dia seguinte, cheio de raiva, Alessandro volta a brigar com Maria José e diz que fica imaginando quantas vezes ela já dormiu com Bruno. Maria José diz que nenhuma e que já disse isso para ele 1000 vezes. Maria José pergunta se Alessandro acha que vão colocar a Paula na cadeia. Alessandro diz que é provável e que vai consultar um advogado para ver o que ele aconselha. Alessandro está muito chateado por Maria José ter voltado a esconder as coisas dele e a trata com muita frieza. Maria José conta para o pai que Paula atropelou um homem. Arrasada, Paula diz ao pai que foi um acidente. Vitória recrimina Bruno pelo que fez a Maria José. Cínico, nojento, escroto, Bruno diz à mãe que a Maria José está mentindo, que desde que ela chegou naquela casa não fez outra coisa senão inventar coisas absurdas sobre ele. Bruno manda a mãe investigar para saber se é verdade que foi ele quem resolveu aquele quarto no hotel e se faz de vítima. Ele diz a Vitória: "Só que você acredita em qualquer um, menos em mim, mamãe.
Até essa aventureira da Maria José tem mais credibilidade para você que eu, depois de tanto ela quanto a família terem mostrado ser gente que não vale nada. Vitória liga para Fernando e pede para ele perguntar no hotel onde supostamente Bruno marcou com Maria José, quem fez a reserva do quarto. Vitória diz a Fernando que Bruno está negando. Ela está na dúvida se ele é culpado e por isso precisa ter certeza. Eric diz a Bruno que não pode sair de casa, porque o Alessandro deu ordens para ele ficar ali e não se mexer. Bruno fica irritado por ter que falar pessoalmente com Mercedes e o irmão dela. Roberto pergunta a Ulisses o que ele acha do Mário Aguirre. Ulisses diz a Roberto que o Mário Aguirre não existe, que ele é um personagem inventado pela Maura para que o Alessandro acredite que a Maria José tem um amante. Mateu volta a ligar à mansão Lombardo e como Maria José não está, ele manda Ezequiel dizer para ela que o Mário Aguirre ligou. Fernando vai ao hotel onde o Bruno marcou com Maria José. A recepcionista diz a ele que a reserva foi feita no nome do senhor Mário Aguirre. Surpreso, Fernando pergunta se ele fez a reserva pessoalmente. A recepcionista diz que Mário Aguirre fez a reserva por telefone e depois enviou uma pessoa para levar o dinheiro. Alessandro e Maria José conversam com o advogado sobre o caso de Paula. O advogado orienta Paula a se entregar e diz que eles a soltarão pagando fiança. Bruno chega na casa de Mercedes, diz que está ali no nome de Eric e quer a resposta sobre o assunto que eles conversaram ontem. Bruno mostra 500 mil em dinheiro para Mercedes e Gabriel e diz que com aquilo ela pode tratar o irmão dela, é pegar ou largar. Mercedes hesita um pouco, mas acaba aceitando. Bruno diz que amanhã mesmo eles terão que fazer a denúncia e avisa que se eles não cumprirem com o acordo, os dois vão amanhecer mortos num terreno baldio. Fernando se encontra com Vitória e Filipa. Diz que não foi o Bruno quem alugou o quarto e que estava no nome do Mário Aguirre. Vitória diz que sabia que a Maria José tinha que estar mentindo, mentiu o tempo todo e a família dela também. Vitória chama Maria José de descarada, de vigarista e diz que ela quis fazê-los acreditar que o Bruno estava por trás de tudo, até no casamento falso do Alessandro. Fernando diz que aparentemente é isso, mas o Mário Aguirre nunca se apresentou pessoalmente, pagou em dinheiro, também não deixou nenhuma identificação e isso é um pouco estranho. Filipa diz que esse Mário Aguirre é um fantasma, fala e faz, mas nunca aparece. Tonta, Vitória diz que certamente a Maria José e a família o conhecem muito bem e o Alessandro tem que saber, principalmente para perceber que o Bruno não é quem ele pensa ou que fizeram ele acreditar. Alessandro, Maria José, Pedro e o advogado acompanham Paula até a delegacia para que ela preste depoimento sobre o atropelamento. Bruno chega em casa. Vitória o recebe muito animada, diz que tem sido uma tola, que não sabe como se deixou enganar pela Maria José e pede que ele a perdoe por ter duvidado dele. Bruno pergunta o que fez a mãe mudar de ideia. Vitória diz que fez o que ele pediu, mandou o Fernando ir até o hotel perguntar quem tinha feito a reserva e acontece que foi o Mário Aguirre. Cara de pau, Bruno diz que foi justamente o que ele tinha imaginado e que disse para a mãe que não teve nada a ver com isso. Eric chega à delegacia para prestar depoimento sobre o acidente. Paula conta ao delegado em detalhes como foi o acidente e diz que o Eric só empurrou o corpo para o lado. Bruno liga para Eric, diz que já deu dinheiro para aquelas pessoas, amanhã eles vão apresentar a denúncia e que é para ele saber o que vai dizer quando der o seu depoimento. Alessandro manda Eric falar a verdade, porque é o melhor para todos. Bruno liga para Alessandro e diz que a mãe dele está muito feliz, agora que ela já sabe que a Maria José inventou essa história da reserva no hotel. Bruno diz que se Alessandro não acredita, que pergunte para o seu amigo Fernando, que ele descobriu que foi o Mário Aguirre que fez a reserva daquele quarto no hotel, e não ele. Alessandro desliga o telefone. Maria José pergunta quem era. Com raiva, Alessandro diz que ninguém, que não era nada, e sai. Alessandro liga para Fernando. Diz que precisa saber se é verdade que ele foi ao hotel onde o Bruno marcou com a Maria José e se tem certeza que a reserva estava no nome do Mário Aguirre. Fernando diz a Alessandro que foi o que disse a recepcionista do hotel, mas eles precisam conversar com calma. Eric presta depoimento. Diz que para ele o homem estava morto, mas ele estava muito nervoso e não pode garantir. Eric diz ao delegado que o homem estava usando um tênis, uma calça e uma camisa. O delegado diz que a senhorita Paula disse que parecia que o homem estava usando um casaco ou capa de chuva. Eric disfarça e diz: coitadinha,
Ela estava tão assustada que acho que nem percebeu. Maria José pergunta a Alessandro se aconteceu alguma coisa e por que ele está com aquela cara. Irritado, Alessandro diz que aquele não é o lugar e nem o momento de falar. Raquel diz à mãe que tomara que a Paula apodreça na cadeia para ver se aprende a lição e que o Alessandro decida se divorciar daquela mulher que só trouxe lama para a família deles. Vitória diz a Raquel que no começo tinha suas dúvidas, mas agora parece que as coisas estão ficando claras e conta tudo o que Fernando descobriu. Mercedes diz a Júlia que Gabriel e ela estão com muito medo de arranjar confusão por causa dessas mentiras. Gabriel diz que nem sabem se vão prejudicar alguém inventando toda essa história que pediram para eles. Gregório diz para Mercedes e Gabriel pararem de se preocupar e aproveitar, porque não precisam mais se preocuparem por não ter dinheiro. Raquel diz a Roberto que foi o Mário Aguirre quem marcou no hotel com a Maria José e acabou o teatrinho dela. Alessandro conversa com o delegado, enquanto Paula espera ansiosa para saber o que vai acontecer com ela. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.